Antes de qualquer conversa sobre dinheiro, existe algo muito mais determinante sendo construído dentro de uma criança. A forma como ela percebe segurança, escassez, escolha e responsabilidade. A maioria dos pais acredita que preparar um filho para a liberdade financeira começa quando ele aprende a economizar ou quando recebe o primeiro dinheiro. Mas quando esse momento chega, grande parte do trabalho já foi feita, para o bem ou para o mal. Porque a base da relação com o dinheiro não nasce do dinheiro em si, nasce da forma como a criança aprende a enxergar o mundo. O primeiro passo para preparar um filho para a liberdade financeira é ensinar segurança emocional antes de ensinar controle financeiro. Uma criança que cresce em um ambiente onde tudo é tenso, imprevisível ou emocionalmente instável aprende a associar segurança a coisas externas. No futuro, ela tende a buscar essa segurança em dinheiro, consumo ou status. Não porque seja ambiciosa, mas porque sente medo de faltar. O medo é um péssimo conselheiro financeiro e quase sempre nasce na infância. Quando os pais criam um ambiente previsível, coerente e emocionalmente estável, a criança aprende que o mundo não é uma ameaça constante. Isso muda completamente a forma como ela se relaciona com escolhas financeiras mais tarde. Pessoas financeiramente livres não tomam decisões movidas por pânico. Elas pensam, analisam e escolhem. Essa calma não surge do nada. Ela é treinada desde cedo, quando a criança sente que não precisa se defender o tempo todo. Ensinar segurança emocional não significa esconder dificuldades ou fingir que tudo está bem. Significa mostrar que desafios existem, mas podem ser enfrentados. Quando os pais lidam com problemas sem desespero, a criança aprende que obstáculos não são o fim. Esse aprendizado é essencial para a liberdade financeira, porque quem entra em colapso diante de dificuldades financeiras tende a tomar decisões ruins, vender no pior momento, se endividar por impulso ou desistir cedo demais. Esse primeiro passo é silencioso, mas poderoso. Ele constrói a base de um adulto que não reage ao dinheiro, mas responde a ele. Um adulto que não vive refém do medo de perder, porque nunca aprendeu a viver com medo de faltar. O segundo passo surge logo em seguida e está diretamente conectado ao primeiro. Depois de segurança emocional, vem a construção da autonomia. Um filho só pode ser financeiramente livre no futuro se aprender a se perceber como alguém capaz de decidir. Muitos pais, mesmo bem-intencionados, tiram isso dos filhos sem perceber. Resolvem tudo, antecipam problemas, evitam frustrações e acabam ensinando dependência emocional. Autonomia não nasce de grandes decisões, nasce de pequenas escolhas repetidas. Quando a criança é autorizada a escolher, errar e lidar com as consequências, ela aprende algo fundamental. Ela aprende que tem poder de ação. Esse senso de autoria sobre a própria vida é uma das raízes mais profundas da liberdade financeira. Pessoas que não se sentem autoras da própria história tendem a culpar o mundo, o sistema, o governo ou a sorte por suas finanças. Pessoas que aprendem cedo que escolhas geram resultados desenvolvem responsabilidade. Permitir que o filho experimente consequências não é abandono, é preparo. Quando uma criança gasta tudo de uma vez e depois sente falta, ela aprende mais do que qualquer explicação teórica poderia ensinar. O desconforto controlado educa. O excesso de proteção infantiliza. Um adulto infantilizado financeiramente espera resgates constantes, seja de pessoas, seja de crédito, seja de sorte. Esse passo exige maturidade dos pais, porque ver o filho frustrado incomoda. Mas a frustração bem dosada constrói resiliência, e resiliência é um dos pilares da liberdade financeira. Quem não suporta a frustração busca alívio imediato, e alívio imediato costuma custar caro no longo prazo. Ao aprender a escolher, a criança também aprende a esperar. Aprende que nem tudo acontece no tempo do desejo. Essa espera não é passividade, é consciência. Pessoas financeiramente livres sabem esperar o momento certo, sabem dizer não agora para dizer sim depois. Essa habilidade começa quando a criança entende que o mundo não gira em torno das suas vontades imediatas, mas que suas vontades podem ser organizadas. O terceiro passo fecha essa primeira camada de formação e talvez seja um dos mais ignorados. Ensinar a criança a separar quem ela é do que ela possui. Desde muito cedo, o ambiente social empurra uma mensagem perigosa.
Você vale pelo que tem. Você é aceito pelo que mostra. Se os pais não neutralizam isso conscientemente, a criança cresce acreditando que dinheiro é identidade. Quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser ferramenta e vira validação. E quem usa dinheiro para se validar nunca é livre. Sempre precisa de mais, sempre se compara, sempre se sente atrás de alguém. A liberdade financeira exige uma identidade sólida, que não oscila conforme o saldo bancário. Ensinar essa separação não acontece com frases prontas. Acontece quando os pais valorizam esforço mais do que resultado, caráter mais do que consumo, aprendizado mais do que aparência. Quando elogiam escolhas conscientes e não apenas conquistas materiais. Quando mostram que errar não diminui ninguém e que ganhar mais não torna ninguém superior. Uma criança que aprende isso cresce com autoestima estável. E autoestima estável protege contra decisões financeiras emocionais. Pessoas com autoestima frágil gastam para se provar, se endividam para pertencer, se sabotam para não se destacar. Pessoas com autoestima sólida usam o dinheiro para construir, não para se esconder. Esse terceiro passo também envolve mostrar que dinheiro é consequência de valor gerado, não de sorte, não de merecimento abstrato, não de comparação. Quando a criança entende que prosperar é resultado de contribuir, resolver problemas e criar algo útil, ela passa a enxergar o dinheiro com clareza, nem como vilão, nem como salvador. A liberdade financeira começa muito antes do dinheiro entrar em cena. Ela começa quando a criança aprende a não ter medo do mundo, a confiar na própria capacidade de escolha e a saber quem é, independentemente do que possui. Depois que a criança desenvolve segurança emocional, autonomia e identidade própria, surge um novo desafio. Ela começa a interagir de forma mais intensa com o mundo externo. É nesse ponto que muitos pais acreditam que o essencial já foi feito, mas na prática, essa é a fase em que o terreno começa a ser realmente testado. Agora não se trata mais apenas de quem a criança é por dentro, mas de como ela reage às pressões, estímulos e padrões que vêm de fora. O quarto passo para preparar um filho para a liberdade financeira é ensinar consciência sobre escolhas e prioridades. A criança precisa entender que não é possível ter tudo ao mesmo tempo e que escolher algo significa abrir mão de outra coisa. Esse aprendizado parece simples, mas é uma das maiores dores da vida adulta. Grande parte das dificuldades financeiras nasce da incapacidade de priorizar. Quando os pais ajudam o filho a perceber que recursos são limitados, seja tempo, energia ou dinheiro, eles estão ensinando uma das habilidades mais valiosas da vida, não como escassez emocional, mas como clareza. A criança passa a perceber que decidir é um ato ativo e não algo que acontece por acaso. Essa consciência reduz impulsividade e aumenta a intenção. Essa habilidade é construída quando os pais envolvem a criança em decisões adequadas à idade. Explicar por que algo foi escolhido em vez de outra coisa. Mostrar que nem sempre a melhor opção é a mais desejada no momento. Com o tempo, a criança começa a internalizar esse raciocínio e passa a aplicá-lo sozinha. Esse é o nascimento do pensamento estratégico. O quinto passo está diretamente ligado ao uso do tempo. Uma criança preparada para a liberdade financeira precisa aprender que tempo não é infinito e que como ele é usado molda o futuro. Muitos adultos vivem em ciclos financeiros ruins não porque ganham pouco, mas porque usam mal o tempo. Essa percepção raramente é ensinada de forma consciente. Quando os pais mostram que determinadas escolhas consomem mais tempo do que outras, a criança começa a associar dinheiro a esforço real. Ela entende que comprar algo não envolve apenas pagar, envolve horas de trabalho, energia e atenção. Essa conexão cria respeito pelo próprio tempo e pelo tempo dos outros. Com o passar dos anos, esse entendimento se transforma em algo ainda mais poderoso. A criança começa a perceber que algumas decisões financeiras compram tempo, enquanto outras roubam tempo. Dívidas impensadas, por exemplo, não custam apenas dinheiro, custam anos de preocupação. Já decisões conscientes criam espaço, tranquilidade e liberdade. Pessoas financeiramente livres têm clareza sobre isso. Elas usam dinheiro para ganhar tempo, não para perder. Essa lógica começa a ser construída quando a criança aprende que nem toda troca vale a pena, mesmo que pareça vantajosa no curto prazo.
O sexto passo envolve ensinar consistência e disciplina sem rigidez. Muitos pais confundem disciplina com controle excessivo e acabam criando rejeição. A disciplina que leva à liberdade financeira é aquela que faz sentido interno, não a que é imposta de fora para dentro. A criança precisa entender que pequenas ações repetidas constroem grandes resultados. Não de forma imediata, mas cumulativa. Quando os pais reforçam hábitos consistentes, mesmo simples, a criança aprende que progresso não depende de grandes eventos, mas de continuidade. Esse aprendizado é fundamental, porque a liberdade financeira raramente vem de um grande golpe de sorte. Ela nasce da soma de decisões corretas feitas ao longo do tempo. Quem não desenvolve disciplina emocional abandona processos antes que eles amadureçam. Quem aprende a manter constância, mesmo quando o resultado ainda não aparece, cria vantagem invisível. É importante que os pais mostrem que disciplina não é punição, é cuidado com o futuro. Não se trata de rigidez, mas de compromisso consigo mesmo. Quando a criança entende isso, ela não vê esforço como sofrimento, mas como investimento. O sétimo passo fecha esse bloco com uma mudança de mentalidade essencial. Ensinar que dinheiro é ferramenta, não objetivo final. Muitas pessoas passam a vida inteira acumulando ou gastando sem saber exatamente por quê. Quando o dinheiro vira fim, ele nunca satisfaz. Sempre falta algo. A criança precisa aprender que dinheiro existe para servir a um propósito maior. Qualidade de vida, tranquilidade, escolhas, impacto. Quando os pais conectam dinheiro a valores, o filho passa a enxergar sentido no cuidado financeiro. Não é sobre ter mais, é sobre viver melhor. Essa conexão protege contra dois extremos perigosos: a obsessão por acumular e o desprezo irresponsável pelo dinheiro. Ambos levam à prisão, não à liberdade. A criança que entende o papel funcional do dinheiro cresce mais equilibrada e menos vulnerável a extremos emocionais. Nesse ponto, também é importante mostrar que o dinheiro amplia decisões. Ele não resolve problemas internos, mas amplia possibilidades externas. Quando a criança entende isso, ela deixa de projetar no dinheiro expectativas irreais. E isso evita frustrações profundas na vida adulta. Ao longo desse estágio, o mais importante é coerência entre discurso e prática. A criança observa se os pais planejam, se respeitam prioridades, se usam bem o tempo e se tratam o dinheiro como ferramenta e não como troféu. Essas observações moldam crenças silenciosas que influenciam decisões futuras. Se essas reflexões estão te ajudando a enxergar a criação dos filhos sob uma perspectiva mais profunda e estratégica, vale continuar acompanhando e aplicando esses princípios no dia a dia, porque o próximo avanço depende exatamente dessa base bem construída. Sua inscrição e o seu like ajudam muito. Quando os passos anteriores foram bem construídos, algo importante começa a acontecer. A criança já não reage automaticamente ao dinheiro, já não se sente perdida diante de escolhas e já entende que decisões financeiras fazem parte de algo maior. É nesse estágio que a preparação deixa de ser apenas formativa e passa a ser consolidada. Agora o desafio não é ensinar conceitos novos, mas fortalecer blindagens internas que vão proteger esse futuro adulto quando ninguém mais estiver orientando. O oitavo passo para preparar um filho para a liberdade financeira é ensinar a diferença entre segurança e dependência. Essa distinção é sutil, mas extremamente poderosa. Muitos adultos vivem financeiramente presos não porque não ganham dinheiro, mas porque confundem segurança com estar sempre amparados por alguém ou por alguma estrutura externa. Quando isso acontece, a pessoa evita crescer para não perder o apoio que a sustenta. Desde cedo, a criança precisa aprender que segurança verdadeira vem da capacidade de se adaptar, não da garantia de que tudo estará sempre sob controle. Quando os pais resolvem absolutamente tudo, a criança cresce acreditando que segurança é sinônimo de proteção constante. No futuro, isso se traduz em medo de arriscar, medo de sair de zonas confortáveis e medo de assumir responsabilidade total pela própria vida financeira. Ensinar segurança saudável significa mostrar que apoio existe, mas não substitui autonomia. Significa permitir que o filho enfrente desafios proporcionais à sua maturidade, sabendo que pode contar com orientação, mas não com resgates automáticos. Esse aprendizado constrói algo essencial: confiança interna.
Pessoas financeiramente livres confiam na própria capacidade de lidar com imprevistos. Elas não precisam de garantias absolutas para agir. Esse passo também envolve mostrar que estabilidade não vem de uma única fonte. Quem depende emocional ou financeiramente de uma única estrutura vive vulnerável. A criança que aprende isso cresce mais flexível, mais criativa e menos paralisada pelo medo de perder. Essa flexibilidade é um dos pilares da liberdade financeira em um mundo instável. O nono passo aprofunda ainda mais essa consolidação. Ensinar o filho a tomar decisões financeiras baseadas em valores, não em pressão social. Grande parte das escolhas financeiras ruins nasce da necessidade de aceitação. Comprar para pertencer, gastar para impressionar, se endividar para não parecer atrás. Quando a criança não aprende a se posicionar internamente, ela se torna refém do olhar externo. Desde cedo, é fundamental mostrar que nem toda escolha popular é inteligente e que nem toda decisão inteligente será aplaudida. Esse aprendizado é desconfortável, mas libertador. A criança precisa entender que viver de acordo com valores próprios exige coragem. E coragem financeira é uma das qualidades mais raras e valiosas da vida adulta. Quando os pais demonstram coerência entre o que acreditam e como gastam, a criança aprende que escolhas financeiras comunicam valores. Ela começa a perceber que dizer sim para tudo é dizer não para si mesma. Esse tipo de clareza protege contra ciclos de comparação constante, ansiedade financeira e sensação de insuficiência. Ensinar decisões baseadas em valores também ajuda o filho a lidar melhor com frustrações. Quando a escolha está alinhada com quem ele é, a ausência de aprovação externa dói menos. Esse alinhamento interno cria estabilidade emocional, que por sua vez sustenta decisões financeiras mais racionais. Esse passo é especialmente importante na adolescência e no início da vida adulta, quando a pressão social se intensifica. Quem não desenvolveu esse filtro interno tende a se endividar cedo, a escolher caminhos profissionais por status e não por sentido, e a viver financeiramente tensionado, tentando sustentar uma imagem. O 10º passo fecha essa jornada de forma silenciosa e profunda. Ensinar o filho a pensar em liberdade antes de pensar em dinheiro. Muitas pessoas invertem essa ordem e passam a vida inteira correndo atrás de números sem nunca se sentirem livres. Quando a criança aprende que dinheiro é meio e não fim, ela começa a tomar decisões com outra lógica. Pensar em liberdade significa pensar em escolhas. Onde morar, como trabalhar, com quem conviver, quanto tempo dedicar ao que importa. Quando o dinheiro é visto como ferramenta para ampliar essas escolhas, ele passa a ser administrado com mais inteligência e menos ansiedade. Esse passo não é ensinado com frases motivacionais, mas com exemplos práticos. Mostrar que ganhar mais dinheiro às custas de perder saúde, tempo ou valores não é progresso. Mostrar que simplicidade consciente pode gerar mais liberdade do que padrões de consumo elevados. Mostrar que sucesso financeiro não é uma corrida contra os outros, mas uma construção pessoal. Quando a criança entende isso, ela cresce menos suscetível a armadilhas comuns. Não troca liberdade por status. Não troca paz por comparação. Não troca propósito por aprovação. Ela passa a usar o dinheiro de forma alinhada com o tipo de vida que deseja construir. Esse último passo também ajuda a criança a lidar melhor com mudanças. A liberdade financeira não é um estado fixo, é um processo dinâmico. Quem entende isso não entra em pânico diante de oscilações, porque sabe que liberdade é capacidade de adaptação, não rigidez. Ao consolidar esses passos finais, o que se constrói não é apenas um adulto que sabe lidar com dinheiro, mas alguém que não se deixa dominar por ele. Alguém que entende que liberdade financeira não é sobre ter tudo, mas sobre não ser controlado por nada. Alguém que faz escolhas conscientes mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando o caminho mais fácil parece tentador. Essa preparação não garante riqueza, mas garante algo muito mais raro: clareza. E pessoas com clareza dificilmente vivem presas financeiramente, porque sabem exatamente o que estão construindo e por quê.